Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes. Pela segunda vez, já estive aqui uma época, já faz muitos anos, mas agora, mais uma vez, estamos aqui para, juntos, se alegrar em Cristo Jesus. E também honrar nosso amado presbítero Paulo por esse trabalho que ele está realizando. Como disse ele, conhecemos ele há muitos anos, sua família, e estou feliz por ele estar dando fruto, né? Graças a Deus, isso para nós é uma honra diante do Senhor, né? Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida dos irmãos, creio que já também muito ouvida, mas eu sempre me sinto bem pregando aonde todo mundo conhece, né? Eu me sinto melhor assim, que todos já conhecem. É no livro do Evangelho de João, do apóstolo João, capítulo do número 5 e versículo número 24. É uma palavra de Jesus para nós, aonde ele explica a sua missão. Ele disse assim: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar os vossos assentos? Nós vemos aqui Jesus trazendo para nós, duas vezes ele disse: em verdade eu vos digo, que aquele que ouve a minha palavra. Quando ele disse assim, aquele ou quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem com segurança a vida eterna. Porque ele expressou aqui três coisas importantes, duas eu vou expressar, que é sobre ouvir e crer. São duas palavras muito importantes para a nossa salvação. Primeiro, ele disse, aquele que ouve, ou quem ouve a minha palavra, é no singular, porque a nossa salvação não é coletiva, a nossa salvação ela está no singular, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, aquele, e não aqueles, porque cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. E em outras palavras ele disse a seus discípulos, quem é tu, pai, para salvar o teu filho? E quem és tu, filho, para salvar o teu pai? Então ele quis dizer que a nossa salvação está no singular, ela não está no plural. Ela se torna plural quando todos passam a crer, passam a receber a pessoa de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então nós vemos aqui ele dizendo, a pessoa que ouve a palavra. Irmãos, essa palavra é muito importante, por quê? Que significa ouvir? Ouvir quer dizer trazer para dentro de nós, para que nós possamos a entender o propósito de Deus na nossa vida. A Bíblia fala realmente sobre ouvir em muitas e muitas partes. Aquele que ouve, lá no livro de Apocalipse diz, bem-aventurados são os que lerem a palavra, mas mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e guardam nos seus corações. Então, irmãos, a nossa salvação, ela depende da nossa audição, porque Jesus falou, esse povo me ouve, mas não entende. Ouvir quer dizer passar a compreender a vontade e o plano de Deus para nós, porque hoje, como disse o Paulo, o evangelho está sendo pregado
de várias formas, pela televisão, pelo celular, pela literatura, pelo rádio. Nós vemos que o Evangelho está sendo proclamado, mas a prioridade é daquele que ouve a palavra de Deus. Quando nós passamos a ouvir, nós passamos a perceber, nós passamos a prestar atenção, nós passamos a observar, porque ouvimos algo importante que desceu para dentro do nosso coração. Eu analiso a vida de Jairo, quando Jesus estava no meio da multidão curando os enfermos, e a filha de Jairo passou mal, e ele foi desesperado, ele estava desesperado, quando alguém chegou e disse assim: Jairo, não adianta mais tu falar ou chamar o mestre, porque a tua filha morreu, ela está morta. A primeira coisa que Jesus falou para ele foi isso: Jairo, não temas, mas crê somente. Quando Jesus falou isso, ele ouviu essa palavra, ele trouxe para dentro dele essa palavra, e aguardou até que Jesus foi e entrou na sua casa e ressuscitou a sua filha. Então, irmãos, é muito importante quando a gente aprende a ouvir. Hoje nós temos milhões e milhões de servos, mas nem todos ouvem a palavra. Muitos escutam. Eu escutei sim, mas você ouviu? Você deu atenção? Você fez como o cego Bartimeu? O cego Bartimeu, ele ouviu o movimento dos discípulos, da multidão que acompanhava Jesus. Ele ouviu o movimento e falou: que barulho é esse? O que está acontecendo aí? Alguém disse: é Jesus de Nazaré que está passando por aí. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes tem pessoas que não enxergam, mas podem ouvir. Quantas pessoas passam a ser livres, abençoados, porque nem tanto porque viu, mas porque ouviu a palavra do Senhor. E a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, ela desce para o nosso coração, e nós passamos a ter capacidade de servirmos a Deus. Ouvir é receber, ouvir é aceitar, é deixar que isso penetre dentro da nossa vida. Porque meu pai tinha um palavreado do norte, que ele dizia assim: menino, você quebrou o pau no ouvido. Quer dizer, eu falei com você e você não me escutou, você não ouve o que eu falei contigo. Então tem esse provérbio. Tem muitos hoje que estão com seus ouvidos agravados, tapados, que recebe a palavra dentro da igreja, quando sai da porta para fora, ele continua da mesma forma que estava lá fora. Mas isso só pode haver uma mudança quando nós recebemos, quando ouvimos e deixamos entrar dentro da nossa vida, para que possa mudar a nossa história, para que possa mudar o nosso comportamento. E é isso que Jesus quis dizer aqui: quem ouve a minha palavra e crê. Segundo ponto importante da expressão de verdade é verdade: aquele que ouve na minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o nosso Deus, esse tem a vida eterna. E é o que me chama a atenção, que muitos hoje não estão preocupados com a vida eterna, não estão preocupados com a salvação, não estão preocupados que de uma hora para outra ele pode partir dessa vida para outra, e às vezes com a sua vida totalmente despreparada na presença de Deus. E por isso que Jesus disse que tem a vida eterna. Jesus não quis dizer: você vai ter uma fazenda, você vai ter uma casa, você vai ter um carro, você vai ter bens materiais. Ele disse: você tem a vida eterna. Aleluia. Então nós sabemos que são coisas importantes quando pregamos o Evangelho, intencionados na vida eterna,
Nós estamos preocupados com a vida eterna, preocupados com a nossa salvação, preocupados com o arrebatamento da igreja, preocupados com a hora que Jesus pode voltar para levar o seu povo. É essa a resposta que Jesus quis dizer: quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E hoje nós vemos a dificuldade. Quantas pessoas hoje não se preocupam com isto? E nós temos que se preocupar com a vida eterna, irmãos, porque foi para isso que Jesus morreu. Foi por esta causa que Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário. Foi para nos dar vida eterna, foi para nos dar salvação para nossas almas. E é isso que é importante. Quantos já desistiram? Quantos já afastaram-se? Quantos já lavaram, penduraram e lavaram as suas redes e deixaram de lançá-las porque não tiveram sucesso? Aleluia! Nem sempre há sucessos, irmãos, porque o próprio Jesus disse, irmãos, que muitas decepções nós haveríamos de ter. Quantos ministros, quantos obreiros já penduraram as suas redes, já deixaram de fazer o ministério porque não tiveram sucesso, não alcançaram os objetivos nessa vida que queriam alcançar. Mas o objetivo nosso aqui, e que Jesus nos ensina, é ter a vida eterna. Isso é importante para cada um de nós que vivemos aqui. Então, por essa razão é que muitos desistem. Eu conheci um ministro, que não preciso dizer o nome por questão de ética, que falou: pastor, eu abri uma igreja, mas já fechei. Eu falei: por quê? Não deu, não virou, não deu fruto. Irmãos, quantos estão nessa situação? Quantos pensam que o Evangelho de Cristo é um meio de vida, é um comércio onde ele pode levantar a sua situação financeira? Quantos estão pensando num progresso de cultura, irmãos, através do Evangelho? E eu vejo Jesus anunciando aos seus discípulos, dizendo a eles: vai de 2 em 2 e prega o Evangelho, mas não leve nem cobre nem ouro em vossos cintos. O que nós vamos comer, Senhor? Digno é o obreiro do seu alimento. Alguém tem que aprender a depender de Deus para fazer a sua obra. Enquanto nós não aprendemos a depender do Senhor inteiramente, passamos a viver uma vida sufocada, confiada no nosso próprio talento, no nosso próprio trabalho, na nossa própria ideologia. Mas Jesus aqui ensina, irmãos, que muitas vezes, mesmo pregando o Evangelho, nós somos decepcionados. Temos decepções, choramos, lamentamos, somos humilhados. Aí perguntaríamos: por que razão isto? Por que Deus permite que nós sejamos humilhados, se nós somos a luz do mundo, se nós estamos aqui como luz do mundo, que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra? Por que nós estamos aqui na terra com prioridade de Deus e podemos ser humilhados de uma forma ou de outra? Nós sabemos que aqueles que nos humilham são os homens que não têm o conhecimento das coisas de Deus. Nós somos humilhados por méritos religiosos, mas Deus, Ele é conosco em todas as dificuldades da nossa vida. Então o que compensa a nós é termos uma visão do Evangelho como vida eterna. Eu estava hoje conversando com a minha esposa. Quantos já se trespassaram com muitas dores por causa de benfeitorias materiais, por causa de bens materiais? Quantos já se trespassaram, como disse o apóstolo, por muitas dores por causa do dinheiro? Mas aqui nós estamos esperando a volta de Jesus. Eu vejo o apóstolo missionário de Deus chamado Paulo. Ele disse assim: olha, eu combati um bom combate, aleluia. Mas que bom combate é esse que ele apanhou? Que bom combate é esse que ele passou fome, passou frio, foi humilhado, foi preso? E ele disse: olha, eu combati um bom combate,
Por que ele disse isso? Porque a visão de Paulo não estava nas coisas feitas desta vida, mas a visão dele estava na vida eterna, na salvação eterna. Então, por essa razão, ele considera um bom combate. Ainda que somos humilhados, que somos perseguidos, que temos humilhação nesta vida, mas devemos glorificar a Deus, porque Deus está conosco. Deus é fiel em nossas vidas. Nós não estamos aqui para apenas uma passagem de presença, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aquele que me ouve, aquele que crê naquele que me enviou. São duas palavras que sela a nossa salvação. Digo isso, ela sela, ela confirma a nossa salvação. Aquele que crê em mim e que ouve as minhas palavras e crê no que me enviou, tem a vida eterna, está selado. Irmãos, é o que Jesus disse, que nós estamos aqui para fazer uma missão com perfeição, com dedicação. Não é tempo de ficarmos pensando nos momentos dessa vida. Quantas pessoas estão preocupadas com a guerra do Oriente Médio? Quantas pessoas estão ansiosas, preocupadas? Alguém já me perguntou: pastor, será que vai dar a terceira guerra mundial? Eu digo, não sei. Jesus disse assim, a volta dele ninguém sabia nem o dia nem a hora que ela haveria de voltar. Ele disse assim que era para observar as estações do tempo. Quando vocês veem acontecer essas coisas, sabeis que está próxima a vinda do Filho de Deus. Então nós sabemos que nós devemos esperar Jesus pelos acontecimentos, nós devemos esperar Jesus pelos sinais que estão acontecendo. É isso que a igreja tem que acordar e começar a ver, que Jesus está às portas para levar o seu povo. Então, por essa razão, muitas pessoas estão preocupadas. Não, nós não precisamos se preocupar. Ele disse: haverá fome, peste, terremotos, rumores de guerra, trair-se uns aos outros. Ele disse, mas ainda não é o fim. Irmãos, apenas o mundo tem que passar pela punição de Deus. Então Ele vai tirar a sua igreja lavada e remida no sangue de Jesus, para depositar eles na sua glória. Então o que nós devemos fazer, amados? Apenas ouvir e crer na palavra do Senhor, acreditar no que Deus pode fazer na nossa vida. Jesus subiu à cruz, foi crucificado, e a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Mas no entanto ainda há pessoas que não crêem, que não acreditam, que não confia que Ele levou a enfermidade na cruz. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eu vos dou autoridade para expulsar os demônios. Mas até hoje tem pessoas que têm medo de demônios, tem pessoas que não querem nem saber de expulsar demônios. Irmãos, e Jesus disse: eu vos dou autoridade, mas está o que falta, crer naquilo que Jesus falou. Se Jesus falou que nos daria autoridade para expulsar os demônios, nós devemos ouvir essa palavra e deixar que ela desça para o nosso coração e passar a crer naquilo que Ele falou. Então são duas coisas importantes: ouvir e crer, para poder ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, eu já disse para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Olha, Marta estava sempre com Jesus. Jesus se hospedava na casa de Marta, era amigo do seu irmão, eram quase como família. Ele estava constantemente naquela família, naquele lar, e ela sabia que Jesus fazia milagre, porque senão ela não teria dito: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia que Jesus curava, ela sabia que Jesus era a solução. Mas no entanto, Jesus olhou para dentro dela e viu nela ainda a incredulidade, e disse: olha, eu já te disse, quer dizer, eu já te disse uma vez e te digo de novo, se tu crer, verás a glória de Deus. Então, amados, se ainda muitos milagres não acontecem na vida do povo de Deus, é porque não crê, não acredita. Sabe que Jesus cura, sabe que Jesus faz um milagre, sabe que Jesus realiza, mas não crê com o coração para que isso se realize na sua vida.
Eu sempre tenho pregado dizendo isso. Quando eu digo para alguém que Jesus cura, é porque Ele já passou pela minha vida, Ele já curou a minha vida. Então eu tenho certeza que Ele cura você também. Hoje eu estive no hospital fazendo uma visita, e ali encontrei 2 pessoas acamadas no mesmo quarto que eu fiquei 9 dias internado, com Covid-19, quase à beira da morte. E na mesma cama que eu fiquei, ali está meu irmão, e ali está outra pessoa do lado, na mesma cama, no mesmo quarto. E eu falei assim: olha, Jesus pode curar vocês, porque Ele me curou a minha pessoa. Ele me tirou daqui com mão forte e poderosa, e hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós pregamos para alguém, isso tem que já ter passado da nossa vida. Quando você abrir a boca no Evangelho para dizer para alguém: olha, não te preocupes que Deus vai resolver o teu problema financeiro, é porque Deus já resolveu o teu primeiro. Então você pode passar para alguém com segurança, porque tem muitas pessoas que pregam e que falam, mas ele mesmo não crê que Deus pode fazer na sua vida. E nós sabemos que muitos pregam por costume, muitos pregam porque já estão na igreja, e Ele é lhe dando uma oportunidade, mas quando se trata de acreditar, confiar nesse Evangelho para a nossa salvação, irmãos, aí está a dificuldade. Alguém disse para mim assim: eu tenho vontade de ser obreiro, mas eu acho que não é, que Jesus não vai me usar como usa os pregadores de hoje. Eu falei: como é que você sabe? Você já falou com ele? Ele já falou para você que não vai te usar? Não. Eu digo: então, se você tem desejo, creia na palavra, que tudo é possível para aqueles que creem, diz a Bíblia Sagrada. E se nós cremos, tudo é possível para quem crê. E é isso que eu vejo quando Jesus abre a sua boca santa para dizer: ouve primeiro, crê naquele que me enviou, e você tem a vida eterna. Garantia, segurança. Não devemos pregar o Evangelho, irmãos, com dúvidas. Não devemos ser crentes com dúvidas. Nós temos que ser crentes com fidelidade, porque a perseguição, a luta, a tempestade ainda está para vir. Nós não estamos ainda passando por grandes lutas. A igreja ainda está saudável, a igreja está abençoada, a igreja ainda come filé mignon, né? A igreja ainda anda de carro de ano, a igreja ainda mora em casas abençoadas, casas bonitas, casas boas, com internet, com alarme, com telefone, e excessivamente a igreja ainda está abençoada. Irmãos, financeiramente, a igreja vai ter que passar por lutas, ela vai passar por tribulação, ela vai ser provada como ouro no fogo, porque Deus, Ele quer saber se nós amamos Ele ou não amamos. Vocês já leram a história de Israel? Quando Deus tirou Israel da terra do Egito, a Bíblia diz que tinha um caminho bem mais perto para eles ir, mas Deus fez eles dar uma volta muito grande, fez eles passar pelo deserto, para saber se eles amavam o Senhor ou não, porque é no deserto que nós provamos que amamos a Deus. É na dificuldade é que nós provamos que somos servos de Deus. É na luta, é na doença, é no problema financeiro, é nessas horas é que nós vamos, que Deus vai saber se o nosso coração está com Ele ou não está. Então Israel teve que passar pelo deserto, teve que sentir falta de carne, que desejaram voltar para o Egito, comer cebola e alho novamente, tiveram que passar por grandes dificuldades. Irmãos de Deus ali começou a examinar o coração de cada um deles, porque Deus quer você dependendo dEle. Deus não quer que você diga assim: não, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, Deus quer que você se ajoelhe e diz: Senhor, eu dependo de Ti para tudo, eu preciso de Ti para tudo, Senhor, eu dependo de Ti para todas as coisas, Tu és o meu Deus. Porque nós observamos a vida dos grandes patriarcas. Abraão foi um homem que nada teve falta, mas no entanto, tudo que ele fazia, ele dependia de Deus.
Então nós precisamos isto. Quando cremos verdadeiramente na palavra, estamos assim. E por terceiro lugar, eu coloquei uma frase importante. A vida eterna depende de quando nós confessamos a Deus as nossas fraquezas. A Bíblia diz que aquele que confessa com a sua boca e crê, alcança de Deus a misericórdia. Hoje depende muito da igreja aprender a confessar as suas dificuldades, os seus problemas a Deus, porque nós temos que confessar com a boca e crer com o coração, e a Bíblia diz que seremos salvos. São promessas de Deus, porque se nós não crer, não podemos ter a confirmação de Deus na nossa vida. Temos que comprometer-se diante do Senhor, e nós confessando, Deus se alegra na nossa confissão. A mulher que sofria do hemorragia, ela teve que confessar, porque Jesus apertou todo mundo, né? Ele falou: quem me tocou aqui no meio dessa multidão? Quem foi que tocou em mim? Ninguém falava nada, ninguém falava nada. E ela, com medo, creio eu, um pouco de receio, porque ela conhecia a autoridade de Jesus. Aí ela confessou: fui eu que te toquei, Senhor. Eu estava doente e eu toquei em ti. E ele disse assim: vai em paz, a sua fé te salvou. Então, irmãos, a nossa salvação é prioridade hoje na nossa vida, né? Eu vejo Davi falando: Senhor, o Senhor pode tirar de mim tudo, tira tudo, mas não tira de dentro de mim o teu Espírito Santo, porque é esse que nos assegura para a vida eterna. É esse que nos dá a esperança para que possamos ter a vida eterna. Então, quando nós servimos a Deus, que cremos na palavra de Deus, nós estamos pregando o Evangelho para a salvação. E o Paulo, ele foi muito positivo, seu xará, aquele homem de Deus. Ele falou assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é poder de Deus para salvação, aleluia, de todo aquele que crê. Então a expressão dele foi essa: eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque ele é poder de Deus para quem crê. Para quem não crê, é um livro comum qualquer. Para quem não quer, uma Bíblia, é um livro escrito das coisas de Deus. Mas para quem crê nele, é o poder de Deus na nossa vida e na vida daqueles que a quem menosprezamos a sua palavra. Então, por isso que eu fico feliz quando eu ouço essa palavra de Jesus. Ouvir, coisa linda é aprender a ouvir. Tem gente que só quer falar, mas não quer ouvir. E todos que só falam e não ouvem, nunca aprendem nada. Continua sempre errado. Porque Jesus foi muito claro quando ele disse assim: olha, sede prontos para ouvir e tardios para falar. Então quem ouve, irmãos, é sábio. Quem ouve aprende. Quem ouve sabe como agir. Quem ouve sabe como responder, como tomar atitudes. E as pessoas que não gostam de ouvir, nós temos hoje uma grande equipe de obreiros que não gosta de ouvir. Pastor declara um estudo bíblico para obreiro, é a minoria que aparece. Não, já sei, pastor vai falar sobre isso. Eu já li, já entendo, já escutei, eu conheço, eu li, eu fiz um curso sobre isso aí. Então, irmãos, eu já conversei com pessoas que tudo que eu falava para ele já sabia, ele já tinha feito, já tinha estudado. Daí eu falei: eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Então, irmãos, muitas vezes tem pessoas que já estão sábio demais, não precisa ouvir mais, não quer mais escutar. As igrejas estão superlotadas nos congressos, nos avivamentos, e quando o pregador assume a tribuna, que ele assume o altar, o púlpito para pregar, a maioria dá uma sede, dá uma correção para o banheiro, dá uma correção para beber água. O povo, quando chega a hora de ouvir a prioridade do culto, que é a palavra de Deus, eles escapam, eles vão embora. Para terminar, eu preguei num certo lugar, a igreja tinha mais ou menos umas 100 pessoas ou mais, mas estava um fervo, estava uma benção. E quando eu assumi o púlpito, uns 20 saíram para fora.
for beber água, for conversar, equipe de louvor, equipe de música, eu estou para fora. Eu não falei nada, porque eu não tenho nada que doutrinar a igreja de ninguém. Eu fui lá para pregar a palavra do Senhor. Mas eu fiquei observando. Chegou a hora de ouvir, ninguém quer ouvir, né? E a Bíblia diz que o povo de Deus peca por falta de conhecimento. E quem não ouve não tem conhecimento, não tem sabedoria de Deus. Precisamos ouvir. O sábio é aquele que ouve. É aquele que ouve. Ele não precisa conhecer toda a Bíblia não, mas se ele ouve, já é importante. Quando ele ouve e ele escuta, ele guarda. Eu já dei vários ensinos bíblicos para casais, e teve casais que melhorou, mas teve casais que continuou pior do que estava. Por quê? Não ouviu a palavra. Escutaram o ensinamento, mas não desceu para o coração, para poder fazer a obra e fazer a transformação dentro da sua família. Então esse é o grande problema da sociedade em geral. Escuta o evangelho no rádio, na televisão, em todos os órgãos de comunicação, mas não recebem, não ouvem, não dão atento. Escuta, mas não dão atento àquilo que Deus está falando para a sua vida. E é isso que eu quero nessa noite deixar no coração dos irmãos. Vamos, irmãos, ouvir e vamos crer para a nossa salvação. Vamos lutar pela nossa salvação, para encontrarmos com Jesus, aleluia, nas nuvens de glória, quando Ele voltar para levar a sua igreja. Irmãos, nós temos que estar preparados para subir com Cristo, porque Ele não vai descer aqui, pegar nós pela mão e dizer: vamos meu filho, vamos que está na hora, como fizeram com Ló. Os anjos teve um trabalho tremendo para arrancar Ló de Sodoma e Gomorra, mas a sua família, Deus não vai fazer isto. Deus apenas, Jesus vai ficar nos ares, e nós vamos ter que ter força para subir até onde Ele está. E para que nós chegamos até onde Ele está, a nossa vida tem que estar em dia com Deus, para sermos arrebatados com o Senhor. Então, igreja, que esta palavra fique em vossos corações, e que Deus abençoe os irmãos, que abençoe o nosso amado presbítero Paulo com as suas literaturas, que ele continue fazendo isso. Bem-aventurado é aquele que, a Bíblia diz, quem sabe o bem, avisa seu companheiro. Então é o que ele está fazendo, anunciando através das suas literaturas. Irmãos, isso é muito importante. E eu quero dizer aos irmãos que nós dependemos muito de quem pode nos ensinar. Não é porque somos pastores que somos o dono da verdade. Nós precisamos aprender, porque Deus usa os vasos que Ele quer usar. Uns Ele usa de uma forma, outros Ele usa de outra forma, mas o importante é que Deus use para fazer a sua obra. Em nome de Jesus, que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar em pé e vamos abençoar o trabalho do Paulo, para que Deus venha abrir portas para ele. Senhor Jesus, nessa noite eu li a tua palavra, e eu disse que, como ela disse, que quem ouve crê. Ó Deus, ele crê que tu és Deus e que tu pode fazer um milagre na vida dele. Tu sabe o que ele precisa e o que ele necessita. E esse trabalho que ele tem feito com muitas horas de trabalho, de atenção, Deus, é para evangelizar, é para ajudar os pastores, é para ajudar os pregadores que precisam anunciar o evangelho. Deus, estenda a sua mão nesse momento sobre esse trabalho, que seja abrindo portas tanto aqui como em qualquer lugar do Brasil, que alguém ouça, que alguém veja o trabalho do teu servo, e que possa trazer a ele as bênçãos de Deus para o ministério dele. Nesta noite, Senhor, eu abençoo esse trabalho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, Pai. Nós pedimos e te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.